parábola do samaritano é realmente uma parábola ou tem uma história aí por trás? Será que não foi um fato realmente que aconteceu e Jesus aproveitou para colocar aí uma mensagem, transformando também numa parábola? Essa era uma pergunta que se fazia durante muito tempo, né? Muitos séculos atrás se perguntava se essa parábola tinha realmente uma história verídica por trás. Mas o que a gente sabe é que tem uma mensagem muito profunda que está nesse evangelho de hoje, desse domingo. E vamos acolher então esta mensagem e vamos descobrir se realmente é uma parábola ou se era uma história verídica. Vamos ver o que os primeiros padres da igreja eles diziam sobre isso. O que eles nos ensinaram e qual a mensagem que nós podemos tirar para a nossa vida hoje. Vamos abrir o coração para acolher então a mensagem. Seja bem-vindo ao canal, paz e alegria para você. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve, deixa teu comentário, curte, isso ajuda a plataforma a enviar para mais pessoas. Você que está numa outra rede social, você pode se inscrever no canal do YouTube, Diácono Leonardo Lucas. Na descrição do vídeo tem aí um grupo de WhatsApp que você pode entrar para poder fazer aí a sua formação bíblica. Nós temos uma escola de teologia bíblica nesse canal do YouTube. Então vamos acolher a mensagem do Evangelho de hoje que está em Lucas capítulo 10, versículo de 25 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. E eis que um legista se levantou e disse para experimentá-lo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo se justificar, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus retomou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó, e caiu no meio de assaltantes, que após havê-lo despojado e espancado, foram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia por esse caminho um sacerdote. Viu e passou adiante. Igualmente um levita, atravessando esse lugar, viu e prosseguiu. Certo samaritano, em viagem, porém, chegou junto dele. Viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho. Depois colocou-o em seu próprio animal, conduziu-o à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo: Cuida dele, e o que gastares a mais, em meu regresso te pagarei. Qual dos 3, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então lhe disse: Vai, e também tu faze o mesmo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, nessa reflexão desse evangelho, nós vamos pegar a primeira interpretação lá dos padres da igreja sobre esta parábola. A primeira interpretação, nós poderíamos fazer outras reflexões aqui, quem sabe numa outra oportunidade, quando tiver na liturgia de novo esse evangelho, mas eu acho muito interessante essa primeira interpretação dessa parábola do samaritano que os padres da igreja fizeram. Interessante que eles vão fazendo aqui, eles chegaram à conclusão de que não é só uma parábola, que é uma história verdadeira, um fato que realmente aconteceu, mas não um fato como esse de um homem que vinha descendo da cidade de Jerusalém para Jericó, foi pego por assaltantes, espancaram ele e deixaram quase morto. Não um fato assim muito limitado, mas muito mais amplo, do tamanho do mundo. Ou seja, um fato, uma história da humanidade. Eles chegaram a essa conclusão de que realmente aconteceu, mas é uma história verídica da humanidade. E aí eles vão fazendo a comparação. O homem
começa assim a parábola. O homem que descia de Jerusalém é Adão. Adão, o primeiro homem. Adão, a gente na formação bíblica a gente já aprendeu, não é um nome próprio, mas significa ser humano. Desce de Jerusalém. Jerusalém aqui era o paraíso. O homem que desce de Jerusalém, do paraíso, a Jericó, para o mundo. Jericó é o mundo. Então o homem decai do paraíso, desce do paraíso para Jericó. E esse homem é pego por assaltantes. Os assaltantes aqui são os inimigos, são as forças malignas, o mal que destrói o ser humano, que assalta, aquele que veio para roubar, matar e destruir. E que deixou o homem quase morto, deixou o Adão, o ser humano, quase morto, nessas condições. Uma humanidade decaída, quase morta, que foi pega por assaltantes, as forças do mal. E aí, na comparação, nós vamos ver que descia por ali, casualmente, um sacerdote. O sacerdote aqui, na interpretação dos padres da igreja, é a lei. A lei que não chegou a ajudar a levantar o homem. A lei que deixou o homem caído. A lei, o sacerdote aqui representando a lei, claro, na interpretação dos padres da igreja, que deixou ele caído, que tomou distância, que não foi capaz de se aproximar do homem para restaurá-lo, para levantá-lo, para ajudar. A lei não foi capaz de fazer isso. E aí veio também um levita, o levita que representa os profetas. Os profetas também não conseguiram resgatar o homem. Os profetas também, por mais que tivessem tentado, por mais que fossem escolhidos por Deus, conduzidos, profetizaram em nome de Deus e tudo, mas não conseguiram resgatar o homem na sua totalidade. Não conseguiram salvar o homem, não conseguiram redimir o homem. Não conseguiram curar as feridas dessa humanidade decaída. E aí, na parábola, como nós vimos, vem o samaritano. O samaritano é Jesus. E é lindo poder chegar, ver essa interpretação dos padres da igreja. É Jesus o samaritano que desceu, ele se encarna, ele vai, ele se aproxima. Ele é aquele que sente compaixão, que chega perto, que toca nas feridas, que faz os primeiros socorros, que ajuda. O sacerdote, o levita, a lei e os profetas não conseguiram, até porque havia a lei do puro e do impuro, não podia tocar, porque iria ficar impuro, não podia tocar no sangue. Se ele estiver morto, não pode tocar no morto. A lei dizia que não podia tocar porque ficava impuro. Jesus é aquele que é a vida e ele pode tocar no morto para dar um sentido à morte, para resgatar, para restaurar. Jesus é o puro que, ao tocar no impuro, ele vai tornar o impuro puro também. Jesus é aquele que toca, que desce, que se inclina. É o Deus encarnado que vem para resgatar a humanidade que decaiu. Jesus é o samaritano por excelência, que sente compaixão, que vem, que ajuda e que sara as feridas, coloca o seu espírito, o seu óleo nas feridas. As feridas aqui é a desobediência ou as consequências da desobediência do homem. E aí ele vai, bota na sua própria montaria, na interpretação dos padres da igreja, a montaria é o próprio corpo de Jesus, que vai carregar o homem. É o corpo de Jesus e leva para a hospedaria. A hospedaria é a igreja que acolhe todos, que acolhe os caídos, que acolhe as pessoas consideradas impuras. A igreja é a hospedaria que vai acolher todos. Jesus traz para a igreja, Jesus, o samaritano, leva para a hospedaria que é a igreja. Dispensa ali 2 denários, na interpretação dos padres da igreja, é o pai e o filho, que vão ser ali aqueles que vão ajudar na cura, que vão ser a cura para aquele homem, para recuperar aquele homem. E ali nós vamos ver Jesus, o samaritano, falando que vai voltar e se precisar paga mais.
é a segunda vinda de Jesus, segundo os padres da igreja. Olha que interpretação belíssima que nós temos aqui, a primeira interpretação dessa parábola e que mostra a história da humanidade decaída, mas que veio o samaritano para salvar. Jesus, o samaritano, o bom samaritano que veio para salvar, mas ele disse, vai, é um imperativo, vai e faz a mesma coisa. Nós devemos também ser o samaritano que tem compaixão, que se aproxima, que chega perto, tem muito próximo, tem muita gente. E nós não vamos fazer isso com palavras apenas, mas com gestos concretos. Não vamos só falar que temos, não vamos simplesmente só dizer que temos que ser uma igreja em saída. Vamos realmente ser uma igreja em saída. Não vamos só fazer discursos, mas vamos de fato colocar a mão na massa, tocar nas feridas daqueles que estão caídos na beira do caminho, na margem do caminho, e que a lei não foi capaz de restaurar, mas a misericórdia de um Deus que se encarna, que se inclina, e que Ele hoje quer fazer isso através de nós, para estender, para ir naqueles que muitas vezes são considerados pela sociedade como impuros, os presos, os doentes, os que estão lá nas ruas. Esses precisam ser tocados, precisam de pessoas que se aproximam, mas que não fiquem só falando, levanta, ou então que fiquem, olha que pena, coitado. Não é com palavras, mas com gestos concretos, que vão lá, que de fato se aproximam, que chegam perto, que tocam nas feridas. Nós precisamos ser esta igreja samaritana. Nós precisamos ser uma igreja samaritana que se aproxima, que levanta, que estende a mão, que não deixa caído. Que nós possamos abrir o nosso coração para esse evangelho desse domingo, meditar profundamente e principalmente vamos fazer o mesmo. É o que Jesus nos pede. Vai e faz o mesmo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe grandemente, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.